Faça treinamentos com quem mais entende de Office no Brasil. A Mondial oferece sistemas, treinamentos e consultoria em todas as versões do Office, que são realizados em sua sede própria, podendo ser no período integral, noturno ou eventualmente aos sábados. Para maiores informações, acesse o site abaixo deste vídeo. O objetivo deste vídeo é mostrar como usar o documento mestre na criação de conteúdos compartilhados. É comum nas corporações a criação de documentos que envolvem a participação de colegas ou equipes, onde cada um fica responsável pela criação de uma parte do documento. O problema é juntar todas as partes criadas e unir em um só documento. Para este caso, o Word apresenta o recurso Documento Mestre, que facilita bastante o processo de criação e finalização desses conteúdos. Veja este exemplo. Temos aqui um documento com uma estrutura base. Nele já estão divididos todas as partes que cada colaborador deve trabalhar. Por exemplo, um colaborador ficará responsável em produzir o artigo 1. Outro colaborador fica responsável em produzir o artigo 2 e assim por diante. Para iniciarmos a configuração, primeiramente devemos selecionar os títulos que servirão como tópicos e aplicar o estilo de formatação. Aqui na guia página inicial encontramos a seção Estilo. Vamos escolher o estilo Título 1. Agora, na guia Exibição, clicamos no botão Estrutura de tópicos. Observe que uma nova guia é habilitada, a guia chamada Estrutura de tópicos. Nela, clicamos no botão chamado Mostrar documento. E um pouco mais ao lado, clicamos no botão Criar. Veja que ele faz uma separação em cada título, indicando que cada um agora vai gerar um documento separado. Experimente clicar novamente no botão Mostrar documento e veja como ele apresenta as quebras de página. Este documento, usado nesta demonstração, já foi salvo previamente. Vamos até a pasta em que ele está armazenado e veja que somente este arquivo se encontra nesta pasta. Vamos voltar ao Word e clicar no botão Salvar. Agora, retornando à pasta onde estava armazenado, veja que ele já não está mais sozinho. Foram gerados um arquivo para cada tópico criado. E esses arquivos, é claro, ficam no mesmo diretório onde está salvo o documento mestre. Volte ao arquivo e clique no botão Fechar modo de exibição de estrutura de tópicos. Agora imagine que você é o colaborador que vai produzir o artigo número 1. Ele vai até a pasta com os arquivos, que pode estar no ambiente de rede, localiza o arquivo que é o artigo 1 e abre. Aqui ele produz o conteúdo referente ao artigo 1. Ele aplica uma formatação e, terminado a criação, salva e fecha o arquivo. Agora vê o colaborador que vai produzir o artigo número 2. Ele vai até a pasta com os arquivos, localiza o seu arquivo, que é o artigo 2, e abre. Aqui ele produz o conteúdo referente ao artigo 2. Faz a edição, aplica uma formatação e, terminado a criação, salva e fecha o arquivo. Para finalizar, o colaborador que vai produzir o artigo 3 repete o mesmo procedimento. Ele vai até a pasta com os arquivos, localiza o arquivo que é o artigo 3 e abre. Aqui ele produz o conteúdo referente ao artigo 3. Aplica as edições e as formatações. Terminado a criação, ele salva e fecha o arquivo. Agora vamos voltar ao nosso documento mestre e veja, ele incorporou automaticamente todo o conteúdo gerado pelos colaboradores. E se novos conteúdos forem gerados, ele atualizará automaticamente. Por exemplo, se voltarmos ao documento artigo 1,
e inserirmos uma tabela aqui no final do texto. Vamos aplicar uma formatação e salvar. Veja que a tabela é inserida instantaneamente no documento mestre. Se pegarmos agora o artigo 2 e inserirmos uma ilustração no final do texto, e salvar, veja que a ilustração é inserida instantaneamente no documento mestre. E no artigo 3, vamos inserir um Smart Art. Escolhemos um modelo, inserimos o conteúdo e salvamos. Veja que o Smart Art é inserido no documento mestre, mas note que ele ficou um pouco grande. Então, no documento mestre, eu ajusto o tamanho do Smart Art. E se voltarmos no artigo 3, veja, ele atualiza a alteração. Isso indica que o modo de edição de um documento mestre é bidirecional, ou seja, ele pode ser editado tanto no documento de origem como diretamente no próprio documento mestre.